Eu acho que eles pensaram assim, é a pastora. O pastor Alexandre falou assim, amor, comigo. Ah lá, mas não tem ninguém, o paredão tá limpo. Uau! Viu? Viu? Sabe por quê? A gente só corrige, filho, quem precisa de correção, entendeu? Gente, os que ficam com as crianças lá, com os bebês, você pode ficar, tá, gente? Em nome de Jesus. Em breve a gente vai estar com um lugar aí para vocês de excelência. Amém? Para vocês trocarem os seus bebês. Mas aí você também precisa ofertar. Porque é tantos projetos e a gente precisa fazer essas coisas, mas em breve vai sair. Amém? Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhe darei. Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3. 29 e 30 também, por favor. Versículo 30. Uau! Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Que coisa linda essa mensagem. Vinde a mim, todos. Aqui ele não está fazendo exceção de ninguém. Ele não está dizendo, vinde a mim só o branco, só o preto, o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, não. Ele fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Quando a gente diz, vinde a mim, quando ele fala, vinde a mim, que eu lhe darei, a gente está escutando algo de alguém que tem autoridade para falar isso. Alguém que tem autoridade, porque já passou por tantas coisas. Porque quando a gente escuta alguma coisa de alguém que não tem autoridade para poder falar aquilo, a gente fica assim, está falando, mas o discurso e a prática são longe. Mas a gente está falando, quem está falando aqui é o próprio Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele está prometendo nos dar descanso. Queridos, sobrecarregados. Ele não está dizendo de uma noite de sono mal dormida que no outro dia você está cansado, não. Ele não está falando de um cansaço físico, não. Que você está cansado fisicamente, vinde a mim. Não. Ele está falando de pessoas, está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ele está falando de pessoas que andam carregando peso, andam carregando uma sobrecarga que não é para carregar. Pessoas que aparentemente elas estão até bem fisicamente. Pessoas que dormem até uma noite de sono, mas estão cansadas e sobrecarregadas como? A alma, ela está cansada. A alma, ela está sobrecarregada e pedindo socorro. Ei, eu quero falar para você que você está no lugar certo, no dia certo, na hora certa, porque nesse lugar há descanso para a sua alma.
A gente tem passado uma época que as pessoas estão preocupadas tanto com o exterior e a alma cada dia mais vazia. A alma cada dia mais sobrecarregada. A alma cada dia mais cansada. Querido, e quem já passou por doença da alma sabe que doença da alma, você passa mal, você vai para o hospital. E quando chega lá, o médico diz assim: você não tem nada, mas não é no físico. É no espiritual, é por dentro. E é algo que só Ele pode resolver. Tem coisas que só o Senhor pode resolver. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo. Porque muitas das vezes a gente passa por algumas situações que a gente não sabe por que está passando. Mas só quando a gente entende essa palavra, vinde a mim, que eu tenho um descanso para você, você entende que é algo muito maior. Porque tem coisas que acontecem com a gente, que a gente procura um médico, o médico faz o check-up e ele diz assim: não tem nada. Mas a pessoa, ela tem medo de tudo, ela não consegue andar sozinha, ela passa mal, tem ataque cardíaco. Ela não consegue respirar direito, toda hora ela acha que está morrendo, porque ainda não entregou tudo na mão do Senhor. Porque quando nós entregamos, olha o que acontece. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a alma. De repente você entrou aqui e está com a sua alma abatida. De repente você entrou aqui num dia de tanta festa, num dia de tanta alegria, e você veio aqui, mas a sua alma anda cansada. Mas porque você ainda não entregou o controle total da sua alma. Como eu falei que ele tem propriedade para falar, vinde a mim, eu tenho propriedade agora para ministrar também isso sobre você. Um dia eu me encontrei com a minha alma cansada, com a minha alma sobrecarregada de tantas coisas que eu pensava externamente e esqueci de entregar tudo para Ele. E quando eu entendi isso, isso mudou na minha vida. Passava mal, aparentemente estava tudo bem comigo. Eu já passei mal, eu já falei, de repente algumas pessoas não escutaram. Eu já passei mal uma vez na Ponte Rio-Niterói. E o que eu faço no meio da Ponte Rio-Niterói passando mal? No auge empresarial. E eu passei mal naquele lugar. E eu falei para o meu marido: eu vou morrer. Eu estou morrendo. Eu vou morrer, eu vou morrer. E comecei a chorar. Chorar com ele, ele se desesperou. Dificilmente meu marido, ele se desespera com alguma coisa. Mas eu tremia tanto, eu passava tanto mal, que ele conseguiu que a ambulância da Ponte Rio-Niterói me pegasse. E eu voltei, ele voltou também pela contramão, atrás da ambulância, no carro, e eu fui para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, o médico falou um montão de coisa para mim. Fez uma bateria de exame, o primeiro médico hospital que eles levam no hospital público, mesmo você tendo um plano de saúde. E eu me vi perdida naquele lugar, sobrecarregada, cansada. Financeiramente estava tudo ok. A minha casa era a casa dos sonhos. Eu podia comprar aquilo que eu quisesse. Eu tinha um carro que eu quisesse. Nessa época eu estava dentro de uma Hilux Zero, quando eu passei mal na Ponte Rio-Niterói.
Aparentemente, externamente, eu tinha tudo. Mas interiormente eu estava com a minha alma carregada, sobrecarregada, precisando de descanso. E ali nós fomos parar no hospital, o médico me dopou, fez um montão de coisa, eu fui para casa. E depois de algum tempo, aí eu falei, não, eu não posso ficar assim. E aí eu comecei a entender tudo aquilo que Deus, Ele queria na minha vida, e o que Ele queria era muito além daquilo que eu podia imaginar, ou pensar, ou sonhar. Não era nada financeiro. O que Ele queria era me dar descanso. Ele queria que eu entendesse que o jugo dele era leve e que era suave e que ele ia dar descanso para minha alma. No versículo 30 diz assim: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Isso tudo por uma desobediência. Porque o meu marido já não aguentava mais. Ele formado, ministrando, o chamado latejando na alma dele. Eu queria ser uma empresária bem-sucedida. Eu queria poder comprar o que eu quisesse. Meu marido falava, ele sempre foi apaixonado por carros. E ele dizia para mim, eu quero comprar tal carro. Não, nós vamos comprar como? À vista. Você quer comprar o quê? Vamos jantar onde? Vamos viajar para onde? Vamos lá. E ele mostrando os sinais que ele precisava pregar a palavra, que Deus estava chamando ele. E eu, cansada, sobrecarregada, e não queria abrir mão de um montão de coisa financeira, e cansada, sobrecarregada, com a alma pesada, tomando remédio controlado, até que um dia eu entendi o que é aquilo que eu achava que seria um fardo para me carregar. Eu falava para ele, eu não vou pastorear, eu não vou abrir a igreja. A gente abre um zoológico, porque animal você maltrata ele, daqui a pouco ele está te beijando de novo. A gente vai abrir qualquer coisa, mas você não vai ser pastor. Eu não quero ter que chegar na igreja, ter que esconder carro, eu não quero deixar de viajar, eu não quero fazer isso, eu não quero. E achando que tudo era muito pesado, que o fardo era pesado, que eu não ia conseguir carregar o fardo, mas eu estava sobrecarregada. Até que um dia, na minha casa, na minha sala, quando ele chegou, meus filhos pequenos, eu não tinha dado nem banho nos meus filhos ainda, que eu não conseguia. E ali nós oramos, meu marido me abraçou. E ali eu entendi que o jugo do Senhor ele é fácil de carregar. E o que o fardo que Ele dá é leve. Quando eu entendi que Ele tinha nos escolhido e que a obra do Senhor era importante e aquele que nos chama, Ele nos capacita para fazer essa grande obra, eu larguei tudo e falei, eu aceito, Senhor,
E ele já estava falando comigo, vinde a mim, vinde a mim. Eu pensei que eu já tivesse ido, mas não. Eu ainda não tinha me entregado por inteiro. Será que você precisa passar também por tantas coisas? E ele está dizendo para você, vinde a mim. Ele está te sinalizando, ei, para de achar que servir a Deus é um peso. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Servir a Deus quer dizer que Ele te escolheu no meio de milhares de pessoas. Se você está carregando um peso, eu falo para você, você está carregando algo que não é seu. Entrega tudo na mão dele. Entrega tudo para ele, queridos. Ele está dizendo, vinde a mim. Esquece com o que você tem que pagar amanhã. Esquece. Só vai. Se ele está te chamando, só vai. Então eu quero falar para você que entrou aqui hoje, só vem para a presença, entrega tudo na mão dele, esquece tudo, querido, para de viver atormentado com essa alma cansada, porque ele tem descanso para você. E aí lá no encontro, eu falei assim, eu queria muito ministrar essa passagem que eu vou falar agora. Foi a Ana Beatriz que ministrou, mas quando o pastor falou, você ministra hoje no culto à noite, eu sempre falo, eis-me aqui, mesmo que por dentro você fique, mas já estava tanto no meu coração e esse louvor está tocando tanto. E eu falei, não, vinde a mim. Um dia eu estava tão sobrecarregada, mas quando eu entendi que não é sobre mim, mas é sobre ele, Querido, quando você entende que não é sobre você, é sobre ele. Quem se levanta contra você não está se levantando contra você, está se levantando contra ele. Se você prega a palavra, se você faz aquilo que ele está mandando você fazer, e se um dia alguém se levantar contra isso, não é. Quando Samuel, ele se entristeceu porque o povo rejeitou Samuel, o Senhor falou para Samuel, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque Samuel era um profeta de Deus. E quando eu entendi essas coisas, que não sou eu, que quando alguém rejeita a mim, fazendo a vontade de Deus, não está rejeitando a mim, está rejeitando o próprio Deus. A minha vida ficou muito mais leve. O meu fardo, gente, é muito suave. Servir a Jesus para mim é um privilégio todos os dias. Eu acordo e agradeço ao Senhor por poder servir Ele. Então, querido, agradeça, agradeça. E você que ainda não tem isso, eu quero colocar isso no seu coração, para que você venha entregar tudo na mão dEle. Amém? E se a gente está falando de vinde a mim, entregar tudo, sem olhar para trás, tem muitos exemplos na Bíblia. Mas eu não podia deixar de falar dessa mulher de João 4. Diga glória a Deus. Cris, eu não sei se você lembra, eu falei com a Bia que a primeira vez que eu ministrei essa mensagem, eu ministrei na Reubotinha. E eu falei, Bia, eu lembro muito da sua sogra. Aí ela falou, eu falei, não sei nem se ela lembra, mas ela prestava tanta atenção. E no dia que eu ministrei, você ficou tão assim, seus olhos lacrimejavam, você ficou com tanto, e toda vez que eu lembro dessa mulher de João 4, essa mulher samaritana, eu lembro de você.
Eu falei com a Ana Beatriz isso. Eu falei, Ana, eu lembro da tua sogra, porque ela ficou tão assim impactada naquele dia, e eu só olhava para ela, porque ela estava tão... E eu falei, vou fixar meus olhos nela, que ela veio a falar também, não só comigo, mas com você, mas com toda a igreja também. Diga glória a Deus. João 4, capítulo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Versículo 4. No caminho, teve que passar por... Eu quero que você preste atenção nesse versículo 4. No caminho. Ele estava passando, mas ali não era o lugar que ele ia se estabelecer. Ele estava passando, e a Bíblia diz que no caminho teve que passar por onde? Ele está passando aqui hoje, diga glória a Deus. No caminho, ele teve que passar por Samaria. Deus queira que hoje tenha muitas mulheres samaritanas nesse lugar, com sede, querendo beber de uma água que vai satisfazer para todo e sempre. No versículo 5 diz assim: chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de quê? Meio-dia. Versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dai-me um pouco de água para beber. No versículo 6, volta lá no versículo 6, por favor. No versículo 6 diz que ele se assentou junto ao poço por volta de meio-dia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O sol de meio-dia, como que é o sol de meio-dia? Muito forte. É um sol escaldante. E por que aquela mulher estava no poço justamente esse horário? Porque essa mulher estava cansada, sobrecarregada. Essa mulher tinha tanta coisa, ela tinha a alma ferida. Essa mulher, ela estava nesse poço, nesse horário, porque era o horário que ninguém ia. Ela estava no poço nesse horário, querendo tirar água, porque ali ninguém ia ver ela nesse horário, naquele poço. Ela nunca imaginou encontrar alguém ali. Aquela mulher carregava vergonha. Aquela mulher carregava marcas na sua alma. E quando ela chega ali, ela encontra com quem? Nada menos do que Jesus. E aqui é o poço. E Jesus está aqui. Ele quer dar água para você beber nessa noite, querido. Não importa como você chegou, não importa como a sua alma está, mas Ele tem descanso, Ele tem refrigério para ela. Versículo 8. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar. Você acha que foi por acaso?
Jesus, ele já sabia que ia encontrar aquela mulher. E sabia que os discípulos podiam atrapalhar todo o processo. Podia falar, está conversando com uma samaritana? Podia falar alguma coisa com Jesus. Jesus arruma logo um jeito, vai ali comprar comida. Ô mestre, não vai comigo não, não. Eu vou ficar aqui, eu vou beber uma água, vai lá comprar uma comida. Por quê? Jesus precisava falar tete a tete com ela. Jesus sabia que tinha alguém ali que estava sobrecarregada e ele precisava falar com ela. Porque às vezes tem gente que atrapalha o nosso propósito, mesmo quem está do nosso lado, acaba não enxergando com nossos olhos. E Jesus manda os seus discípulos, vai lá comprar comida. Mestre, mas o senhor não vai com a gente? Não, vou ficar aqui, eu só quero beber um pouco d'água. E aparece alguém sedento naquele lugar. Será que tem pessoas sedentas hoje nesse lugar? E ele aparece para aqueles mesmos que estão cansados, queridos. Porque aqueles que estão sãs não precisam de médicos. Só vai no médico aquele que precisa de cura. Aquele que precisa de algo. Tem alguém aqui nessa noite que está precisando de algo de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que precisa algo da parte de Deus? Se tem alguém, se expressa aí no seu lugar, querido. Onde liguei ali, já estou já começou. Aí no 9 diz assim: a mulher ficou o quê? Surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com quem? Com os samaritanos. Aí ela pergunta: você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Olha aquela mulher, ela ficou surpresa quando Jesus começou a conversar com ela. E assim são pessoas que estão sobrecarregadas, que estão com a alma precisando de descanso. Quando alguém para escutar alguma coisa. Na quinta-feira, nós fomos no médico. Fomos com eu e o pastor, fui levar o pastor. E na volta, a gente parou, que eu falei para ele assim, tinha líderes meus fazendo aniversário, eu falei, vamos ali rapidinho parar, para a gente poder comprar uma lembrança. E a gente parou na loja. E quando a gente chegou na loja, só jovem na loja. E eu falei para ele assim, você vai escolhendo o presente, que eu preciso comprar uma roupa de cama para o quarto dos meus filhos. Eu vou ali na loja, ali em cima, rapidinho, já volto. E ele ficou. Quando eu voltei, a loja toda estava chorando. O jovem, ele falou assim, eu preciso desse Jesus que você serve. O que eu faço para aceitar Jesus agora? Ele falou, eu bebo, eu fumo maconha, eu faço tanta coisa errada, mas você me falou de um Jesus com tanto amor. Eu preciso beber dessa água. O que te falta? Ajoelhou no chão da loja. O pastor orou por ele. Ele falou, eu quero servir esse Deus. A minha alma está cansada e sobrecarregada. O outro filho de um pastor, líder de jovem, estava afastado. Voltou para Jesus. O pessoal entrava na loja, eles não queriam mais atender ninguém. O pastor falou assim, não, vai atender que vocês precisam da comissão.
E ele começou a atender, ele falou, não, eu estou ouvindo falar de alguém. O resto é balela, eu estou ouvindo falar de alguém. Querido, a alma daqueles jovens estavam sedentas por uma palavra de Deus. 4 vidas para Jesus, os 4 que estavam na loja. Foi um mover. E pergunta se eu comprei o presente que eu fui comprar. Claro que não. Não era o presente. O Senhor estava mandando ir lá, porque tinham pessoas ali. Querido, você hoje pode ser também Jesus pode te usar para ir até pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. Você pode ser um canal. E aqueles jovens ficaram impressionados no pastor parar. Eu sempre falo isso com ele. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Que qualquer lugar que nós vamos, eu às vezes não sou crente 07 não, tá? Mas eu fico mais na minha. Ele se apresenta, não se apresenta como pastor, se apresenta como servo de Deus. E o lugar que ele chega, a primeira coisa que ele faz é falar: a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? E os jovens de brinquinhos, cabelo grande, tudo, aceitaram Jesus naquele lugar. E quando a gente vê esse versículo 9, quando a mulher ficou surpresa, porque sempre tem alguém querendo ouvir da palavra, sabia? Sempre tem alguém sedento por isso. E muitas das vezes a gente se omite. A gente se envergonha de falar. A gente entra numa loja, ainda mais se for uma loja de marca, uma loja assim, a gente acha assim, não, ninguém vai escutar de Jesus, né? Porque a gente tem a mentalidade, muitos acham que só pode pregar para pobre, só pode pregar para quem não tem recursos, só pode pregar num lugar específico. Querido, Deus te chamou para você pregar nos 4 cantos da terra. Aonde você for, fale de Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus. Imagina essa mulher com a vida toda destruída, uma mulher samaritana, uma mulher que era julgada. Essa mulher se surpreende, Dalton, quando alguém dá atenção para ela e senta do lado e pede ela água. E ela fala, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como que me pede água para beber? No versículo 10, por favor. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria água. Queridos, Deus tem presente para dar essa noite. Deus está cheio de presente para distribuir nessa noite. Ele está cheio de presente para distribuir nessa noite. Ele quer liberar muitas coisas essa noite, mas para isso precisa de você estar disposto a receber. Lembra que eu falei no começo que eu estava com uma vida achando que a vida era boa, presa a algumas coisas, mas quando eu entendi que o jugo, o fardo deles são leve, quando eu entendi a palavra, vinde a mim,
A minha vida mudou. Querido, eu não tomo remédio só se eu estiver com muita enxaqueca, eu tomo uma dipirona. Eu não tomo remédio para nada. Sabe por quê? Eu entendi o vinde a mim. Diga glória a Deus. Volta lá para mim, por favor. Quem quer presente essa noite? Levante sua mão. Quem quer presente essa noite? Levante sua mão. No versículo 11. Mas você não tem corda, nem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Ela ainda não entendia. Ela não sabia que a água que ele falava era ele mesmo. De repente você entrou aqui também, você nunca teve um encontro com Deus. Mas eu quero falar para você. No dia que você tiver esse encontro com Deus, de verdade, nunca mais a sua alma será vazia. Você vai ser preenchido. Você não vai ter mais falta de nada. Você vai declarar que de nada eu tenho falta. E essa mulher pergunta, o 11, volta lá no 11. De onde tiraria essa água? Ela não sabia com quem ela estava falando. Mas no 12, além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer algo melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Olha, ela falando com o próprio Jesus. E ela falando de Jacó, ela não conhecia, amados. Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Quer descanso? Quer tirar essa sobrecarga que está sobre você? Você que diz, pastora, eu não tenho nem dormido direito. Alguma coisa está faltando. Eu tenho até, se eu falar de coisas que eu quero comprar, eu até consigo comprar. Mas a minha alma, alguma coisa precisa ser preenchida. Jesus hoje quer te dar água para beber. Mas não é essa água aqui, porque o copo eu já bebi, já encheu de novo. E eu vou beber daqui a pouco eu vou voltar a ter sede. Não, não é essa água aqui que a gente bebe. Ela é boa, ela hidrata, ela faz bem à saúde. Temos que beber água, mas a gente bebe, mas daqui a pouco a gente está com sede novamente. Mas aquele que experimenta da água da vida, da água viva, dentro do seu interior, querido, flui um rio de águas vivas. E a palavra diz que ela se torna uma fonte que brota dentro dele e que lhe dá a vida eterna. Querido, você nunca mais vai voltar para onde Deus vai te tirar essa noite.
Você não vai sentir mais necessidade de nada, porque dentro de você tem algo muito maior. Dentro de você vai fluir não somente um rio, mas uma fonte. E querido, fonte ela jorra para tudo quanto é lugar. Você vai estar tão cheio que por onde você passar vai jorrar água. Quando nós estamos cheios, aonde a gente vai, a gente quer falar de Jesus. A gente fala de Jesus pro cachorro, a gente encontra alguém ali e fala: cachorro. Você chega no teu dono, empurra ele para a igreja, né? A gente chega em qualquer lugar e começa a falar, porque dentro da gente flui uma fonte inesgotável, que quanto mais você dá, querido, porque quando nós estamos cheios de Jesus, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente enche, a gente quer falar. Quando a gente ganha uma alma para Jesus, como que a gente fica? Não, eu preciso ganhar mais, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais. Aquela água não fica parada porque você não é represa, você é fonte, querido, e a fonte que jorra dentro de você, ela vai trazer outras vidas para Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Imagina algo brotando dentro de você. Gente, só Jesus que faz essas coisas. Brotando algo e não para, né? É ou não é? Querido, quem tem fome de Jesus, cada dia você quer mais, cada dia você quer mais, cada dia você quer mais. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nada mais nos satisfaz. Imagina essa mulher. Ninguém nunca tinha dado atenção. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas agora ela está frente a frente com ele. Aí no versículo 15, olha o que ela diz: por favor, Senhor, dai-me dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Agora é ela que está pedindo. Agora é ela que está falando: por favor, dai-me dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar. Aquela mulher era improvável. Aquela mulher estava ali porque ela estava se escondendo. E quando Jesus manda ela chamar o seu marido, ela diz: não tenho marido. E ele falou: disseste bem, até o que tu tá não é teu. E aquela mulher, na mesma hora, ela deixa aquele cântaro de lado. Não dá nem para pegar esse cântaro que é pesado, né? Ela deixa aquele cântaro de lado e ela vai por toda a cidade anunciar a um Jesus que colocou nela uma fonte. Quando nós aceitamos Jesus e quando nós estamos cheios, a gente deixa tudo de lado e fala: eu não quero mais. E deixa de lado. Lembra que eu disse que eu achava que eu não podia deixar as coisas de lado, porque eu precisava. Mas como aquela mulher samaritana, no dia que eu estava ali, e ele sentou do meu lado,
E ele falou para mim: eu vou te dar uma água que nunca mais você terá sede. Quando eu vi que ele tinha descanso para minha alma, quando eu vi que somente ele poderia fazer tudo, eu não me preocupei mais com o que as pessoas iam falar, com o que as pessoas iam dizer. Eu falei: eu quero essa fonte. Eu preciso dessa fonte. Eu não sei qual é a fome que você tem. Eu não sei de que você tem fome. Se você só tem fome do Big Mac com Coca-Cola, se você só tem fome de um Outback ou de um cachorro quente ali na esquina, mas eu quero te falar: tenha fome da presença, tenha sede da presença. Querido, seja uma mulher samaritana nessa noite, que largou tudo, porque ela encontrou aquilo que ela tinha mais de precioso. Não troque algo eterno, porque ela sabia que a fonte que jorrava daria para ela a vida eterna. Não tenha fome de coisas que você vai comer e logo assim vai no banheiro e vai embora tudo. Mas tenha fome da presença. Não saia da presença. Não largue a presença. Querido, seja essa mulher que deixou tudo de lado. Como o Senhor mesmo falou, ela tinha 5 maridos. Já tinha tido 5 maridos que ela estava, não era dela. Ela nem pensou, ela falou: ei, não quero mais saber. Agora eu só quero o Senhor e nada mais. Vinde a mim. Vinde a mim. Larga tudo. Deixa o teu cântaro e corre para a presença do Senhor. O Senhor quer dar uma direção na sua vida, mas para isso você tem que parar de brincar de ser crente. Tinha uma jovenzinha lá no encontro, que ela passou no encontro e ela estava com o correio dela na mão e ela falou assim: eu não vou ser mais crente. A partir de hoje eu sou cristã. Aí eu falei: agora você vai ser cristã? Eu vou ser cristã, porque eu tive um encontro com Deus. De repente você não está igual eles lá, não foi para o encontro com Deus lá 3 dias. Mas aqui é o teu poço. Jesus está aqui. E Ele está te chamando para você ter um encontro com Ele essa noite. Ele te ama muito, querido, que Ele te trouxe nesse lugar, na hora certa, no dia certo, no momento certo. Ele não errou a data, Ele não errou o dia. Ele te trouxe aqui. De repente você entrou aqui com a sua vida destruída sentimentalmente, igual essa mulher. A vida dela estava totalmente destruída, tanto que a Bíblia diz que ela já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela no exato momento não era dela ainda. Mas naquele dia que ela teve o encontro com Deus, ela não quis saber mais de nada, somente da presença. Não sei como você entrou aqui, mas você pode mudar a sua história ainda hoje. Diga assim comigo: ainda hoje. Você pode ser essa mulher samaritana que resolveu mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus.
No Salmo 23, coloca aí para mim, por favor. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor e nada. Ele me faz repousar em vez de pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova